O secretário do Tesouro Nacional indicou que a dívida pública brasileira pode alcançar 80% do PIB. Mas mesmo assim, o país poderia, com isso, recuperar o selo de bom pagador internacional. Para a gente entender melhor como isso funciona e quais são os riscos desse endividamento público tão alto, a gente conversa agora com o economista Hugo Garbi, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, bem-vindo, boa noite. Olá, Lívia, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agora, professor, me desculpe se eu parecer muito simplista nas perguntas para essa entrevista, mas vamos começar entendendo o que é essa dívida pública do Brasil e por que esse otimismo do Tesouro Nacional em relação a essa projeção da dívida ficar no patamar de 80% a 82% do PIB já no final do governo Lula. Pegamos, por exemplo, o contexto doméstico de cada um de nós, do cidadão brasileiro. Eu, por exemplo, se eu tiver uma dívida de 80% da minha renda, de toda a riqueza que eu produzo no mês, eu não vou conseguir sobreviver. Como isso funciona em relação à economia brasileira, em relação a essas contas públicas? Dá para fazer essa analogia? Olha, Lívia, a sua pergunta é muito boa, não é simplista de jeito nenhum. Eu acho que a sua colocação é perfeita e é uma analogia muito boa de se fazer, porque 80% de dívida PIB é justamente isso. Você tem o PIB, ele é a riqueza que o país gera dentro de um ano, né? Ou seja, toda aquela produção industrial, a geração de riqueza que você tem dentro de um período, né? Que geralmente a gente faz o cálculo em um ano, e o país tem 80% de dívida, de endividamento. Ou seja, é exatamente isso. Ou seja, 80% da sua receita, da sua arrecadação, está comprometida com o endividamento, não é? Eu, honestamente, eu tenho uma divergência, na verdade, eu discordo desse otimismo e vejo com preocupação uma dívida com 80%, né, um endividamento de 80% do PIB. Vale lembrar que a gente finalizou o ano passado com 71% de endividamento e que a gente estava saindo de uma crise pós-Covid, né, que o governo teve que incrementar ali uma série de auxílios porque as pessoas não conseguiam trabalhar. Então, eu acho que 80% do PIB para endividamento, de uma forma geral, de largada, não seria saudável para um país como o Brasil. Agora, professor, quando a gente fala de inflação, de taxa básica de juros, é fácil para a gente, nós, cidadãos comuns, entendermos o impacto disso no nosso orçamento. Inflação nas alturas quer dizer que a minha despesa naquele mês, por exemplo, naquela inflação daquele mês, vai significar despesa maior, gasto a mais, apesar de muitas vezes a renda continuar a mesma. Alta taxa de juros, falando de juros básicos que refletem todas as outras taxas de juros aqui no Brasil. Eu vou ter que adiar aquele financiamento do meu imóvel que eu tanto desejo, ou então daquele veículo. Isso sem contar nos impactos indiretos, porque as empresas também não conseguem investir da forma que elas desejam por causa do crédito alto e com isso há uma desaceleração nas contratações, para não falar em desemprego em muitos casos. Quando a gente traz esse indicador de dívida pública brasileira, de que forma isso impacta na nossa vida de cidadãos comuns? Olha, Lívia, de forma geral, tem um impacto direto. O impacto do países altamente endividados, eles não se desenvolvem economicamente, né? Então, tem uma diferenciação importante em economia, que é crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é quando você aumenta o PIB. O país cresceu, geralmente o PIB ele cresceu. Só que não adianta crescer o PIB e você ter um endividamento alto. Significa que você, de uma forma geral, o país não sobra dinheiro, não sobra capital para investir em coisas importantes, como, por exemplo, saúde pública, melhorar as políticas públicas, políticas de educação, de saneamento, investir em educação, né, investir em tecnologia, ou seja, você continua derrapando, patinando em termos de desenvolvimento econômico, né? Você tem, teoricamente, 20% só do seu PIB para poder fazer novos investimentos, que de uma forma geral também é muito pouco, né?
Agora, professor, quero entrar em outra questão que deu o que falar ao longo dessa semana, que é essa possibilidade ainda de o governo federal ampliar a taxação do e-commerce para todo tipo de modalidade de compra. Hoje, essa taxação não é realizada quando é feita essa compra de pessoa física para pessoa física. A intenção do governo é evitar dribles no sistema tributário brasileiro, onde muitas empresas, algumas empresas, para não dizer muitas, desse e-commerce, principalmente empresas asiáticas, se utilizam de fraudes. Vamos falar o português correto. A compra é feita junto à empresa, mas a empresa dá um jeito de emitir essa compra em nome de uma pessoa física para não ter que ser taxada. Como o senhor vê essa possibilidade? A gente sabe que o governo precisa ampliar a arrecadação para atingir as metas previstas no novo arcabouço fiscal. É uma medida positiva nesse sentido? Atende as duas questões? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa naturalmente seguir as regras tributárias vigentes no Brasil, né? Ou seja, se você tem algum indício de fraude, o governo precisa recorrer às regras fiscais vigentes e as empresas estrangeiras e nacionais precisam cumprir, ou seja, lei é lei, né? Agora, do ponto de vista econômico, né, vamos analisar o seguinte: a gente está falando que o Brasil vai sair de um endividamento, né, um nível de endividamento de 70% do PIB para 82% praticamente do PIB. Ora, 12% a mais de endividamento é muito dinheiro. Cada percentual adicional de dívida PIB que a gente tem aqui no Brasil significa 60 bilhões de reais. A gente está falando que nós vamos ter um endividamento em 4 anos maior em 700 bilhões de reais. Essa solução do e-commerce deve gerar um incremento de receita de 6 a 7 bilhões de reais para os cofres públicos em 4 anos, né? Ou seja, não vai resolver o problema, né, do endividamento público. Eu acho que o que precisa, de uma forma geral, que resolve o problema, é melhorar e resolver o problema estrutural tributário do Brasil. Que o arcabouço fiscal, né, existe uma expectativa muito grande do arcabouço fiscal de trazer uma nova estrutura tributária e houve uma frustração do mercado praticamente generalizado, né? Então, não é só aumentar a receita, você precisa também reduzir despesas, né? Ou seja, não é só, fazendo analogia de novo para o orçamento familiar, não adianta você ir ganhando mais ao longo do tempo e também gastando mais, né? Ou seja, você não consegue poupar. Então, o governo ele precisa poupar um pouquinho mais, precisa analisar um pouco os custos fixos, principalmente da máquina pública. A máquina pública ela é muito inchada no Brasil. Quando eu falo máquina pública, são os empregos públicos, né? Ou seja, toda essa máquina que existe, não precisa fazer uma análise mais profunda, porque da forma que está, a gente não vai conseguir o tão sonhado desenvolvimento econômico que nós esperamos no Brasil. Eu gosto muito quando a gente entrevista especialistas para falar de assuntos tão complexos e esse assunto fica palatável, fica fácil de entender. E foi o seu caso, viu? Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o economista Hugo Garbi. Muito obrigada pela entrevista, professor. Boa noite. Eu que agradeço, Lívia. Boa noite e um bom final de semana a todos.